Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos de pós-graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntos estamos na jornada de metodologia científica da pós-graduação MBA em Gestão em Instituições Públicas. E para começar, a gente vai fazer uma exortação. E neste episódio é George Orwell, 1984. George Orwell, em 1984, vai fazer uma reflexão super profunda. Esse livro, ele é escrito, na verdade, em 1950, é mais ou menos por aí, 1950, e ele faz essa referência a 1984 como algo do futuro. Lá na página 33 ele começa assim: o passado morreu, o futuro era inimaginável. Que certeza tinha de que um único ser humano vivo estaria do seu lado? Como saber que o domínio do partido não duraria para sempre? Como resposta, os 3 slogans na frente branca do Ministério da Verdade voltaram a ele. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Essas reflexões que George Orwell faz em 1984 traz pra gente a reflexão de que ignorância é força. Bom, e aí a gente vê, eu faço uma outra cogitação aqui do Star Wars, né? A força está com você, a força está com a ciência. A ciência é que é capaz de mudar o futuro, de transformar a realidade. E quem faz ciência é você, que faz pesquisa. Então, a pesquisa, ela é o cerne da produção do conhecimento. E é isso que nós vamos trilhar aqui agora, produção de conhecimento científico. Vamos acompanhar aqui. Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre a proposta de autoridade do argumento. Então, a autoridade do argumento, ela surge pela ciência, pelo processo da pesquisa, neste caso, com o fim de melhorar as políticas públicas, porque nós estamos falando de gestão de instituições públicas. E o que é esse argumento? Bom, esse argumento, ele está ancorado a gente chama de argumento de autoridade. E o que é argumento de autoridade? Argumento de autoridade é o que vai dar força para o seu assunto, para o seu tema, para o convencimento daquilo que é provado pela ciência. O argumento, a autoridade do argumento, aí tem até um trocadilho aqui no Pedro Demo, que ele fala, tem que ter não o argumento de autoridade, mas a autoridade do argumento. Qual que é a diferença, professora? Bom, quando a gente fala argumento de autoridade, a gente está falando que uma determinada pessoa, se ela fala, é verdade. Mais ou menos quando aquilo que é verdade e é verdade absoluta. Você não questiona isso. Então, isso é muito perigoso. Mas a gente tem vários exemplos nisso. Por exemplo, a fé. Quando um determinado líder fala determinada coisa a respeito de uma fé, você tende a acreditar, se você é religioso, se você acredita em alguma coisa, você tende a acreditar naquilo como verdade absoluta, você não questiona. Bom, não é isso que a ciência busca. A ciência busca o argumento de autoridade, a autoridade do argumento. Ela não busca o argumento de autoridade. Na autoridade do argumento, você tem
que ele se torna verdade pelo fato de você pesquisar, investigar, provar, testar, experimentar, analisar, reavaliar, implementar, discutir, e não só você, mas os seus pares também. Esse processo científico é que valida um conhecimento como verdade. E essa validação é que são as autoridades de argumento. Então, o argumento passa a ser forte, a ter força por esse processo científico. Então, se você, por exemplo, testou várias vezes o uso de um determinado instrumento para gravação ou aqui para a nossa transição aqui, bom, então isso é verdade. E essa verdade no conhecimento científico, ela é provisória. Por que ela é provisória? Porque um novo teste, um novo questionamento, uma nova pergunta, um novo processo, uma nova realidade vai mudar essa verdade. Então, mas ele sempre vai estar fundamentado, ele vai ter força no argumento, tá? E aí, como é que a gente constrói isso? Bom, a nossa referência aqui é Pedro Demo em Praticar Ciência, e ele vai trabalhar principalmente 3 elementos para a construção desse processo na pesquisa científica: a cientificidade, o questionamento e a qualidade formal e política da pesquisa. Bom, primeiro ele vai começar com a discutibilidade formal. Essa discutibilidade significa que tem que ter coerência, consistência, sistematicidade, originalidade, argumentação e objetivação. Esses são elementos formais do processo de construção da pesquisa. Então, o texto, a construção textual, a estrutura da dissertação, da discussão, tem que estar baseada nesses elementos. Esses elementos são essenciais para que o texto tenha credibilidade. Então, você vai. E a melhor forma de construir é se espelhar em outros textos de pesquisa. E é por isso que vamos utilizar, e é sempre aconselhável, pesquisar fontes confiáveis, como sites institucionais ou outras pesquisas, dissertações, teses de doutorado, e isso o Periódicos da CAPES faz com muita excelência. Então, sempre procure acessar o portal de periódicos da CAPES para isso. Bom, esses elementos, eles garantem essa estrutura. E aí a gente vem a discutibilidade política. O que é a discutibilidade política? Bom, a discutibilidade política vai tratar dessa relação entre a intersubjetividade, o argumento de autoridade, a relevância social e a ética. São esses elementos que vão fazer o quê? O questionamento reconstrutivo, ele vai provocar a seguinte coisa: é aquela curiosidade, sabe? Aquele, mas por que é assim? Para que serve isso? Quando? Isso dá certo? E se a gente fizer de outro jeito? Então, as instituições públicas, elas vêm com o objetivo de atender, especialmente no Brasil, os princípios constitucionais, garantir os direitos, né? Garantir a todos o bem-estar social, né? Tornar uma sociedade democrática. Então, o que está sendo feito na saúde? Poderia ser melhor? O que está sendo feito na educação? Tem outra forma? Os processos gerenciais podem ser otimizados? Se a gente colocar um sistema, há tempos atrás, por exemplo, não existia o sistema eletrônico, que é, né, o sistema eletrônico de informatização da rede federal. Então, todos eles têm agora esse sistema, é tudo informatizado. Antes eram pilhas e pilhas de processo. Os tribunais, né, o judiciário também, antes eram pilhas e pilhas de processo e agora é tudo eletrônico. Então, alguém fez a pergunta, não poderia ser digitalizado? A gente não poderia colocar isso tudo online? Então, é esse o questionamento reconstrutivo que o Pedro Demo convida você a fazer. Olhar para a realidade e como é que pode ser? Como é que pode ser diferente? Como que eu posso atender melhor o meu público? E o meu público é a sociedade. A gestão de instituições públicas é feita para o bem social, para o bem coletivo, né, em atendimento aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Então, você começa com esse questionamento reconstrutivo, você vai fazer o quê? Se você perguntou, né, como que eu posso fazer isso, você tem que procurar. Procurar é pesquisa, é investigar.
Se eu posso, por exemplo, criar um sistema de gestão de atendimento em saúde, que eu possa consultar todas as etapas do atendimento daquele paciente, e o paciente pode consultar, né, essas etapas dele. Como é que eu vou fazer isso? Então, como que você vai fazer? Você tem que fazer uma pesquisa, você tem que investigar. Alguém já faz? Já é feito em outro local? Já é feito em outra instituição? Se é feito em outra instituição, como é que ela faz? Será que o jeito que essa instituição faz dá para ser aplicado, né, na minha realidade? Certo? E aí você vai fazer uma ruptura científica. Por que uma ruptura científica? Essa ruptura científica significa que você vai quebrar o paradigma. Bom, você acreditava em algo que era verdade, mas agora você vê que tem outra possibilidade. E essa possibilidade dá um certo desespero. Dá um certo desespero, porque... E agora? Bom, Vygotsky já dizia, aliás, Piaget já dizia, né, que é um processo de desconstrução para uma nova assimilação. E é isso que você vai fazer, você vai assimilar essa nova possibilidade como uma verdade provisória para o seu tempo. Então, é possível você instalar esse sistema de consulta, que o paciente consulta todas as etapas do seu atendimento no serviço público? Sim, e aí, aqui vai entrar a ideia de design thinking, que a gente já falou, né? A gente vai comentar ainda várias vezes, está previsto na nossa emenda, né? Você tem que ouvir, como gestor público, você tem que ouvir quem vai ser atendido. É muito comum o gestor fazer a gestão do processo do gabinete, mas na verdade há uma mudança paradigmática ocorrendo. Você tem que ouvir quem vai receber o serviço, quem vai ser usuário do serviço público, quem vai ser que vai receber ou vai ter garantido esse direito. Então, como é que é? O que você gostaria de saber? Como é que você gostaria de ser atendido? Que elementos que você gostaria de ter nesse aplicativo, por exemplo? Certo? Então, essa ruptura científica, e aí você vai construir esse novo sistema. E isso é uma ruptura científica. Para aí, essa construção vai te levar ao conhecimento disruptivo. Nossa, mas o que é conhecimento disruptivo? Conhecimento disruptivo é aquele justamente baseado na verdade provisória. Ele é disruptivo porque ele não é contínuo, né? Ele vai ser quebrado sucessivamente por novas verdades, pelo processo científico. Então, ele não é uma verdade absoluta. E para ele ser construído, ele precisa estar sempre em pesquisa. Lembrando que esses elementos que foram tratados aqui, a relevância social, na pesquisa voltada para as instituições públicas, a importância é a relevância social. A relevância social quer dizer, o que você produz em pesquisa científica para o serviço público tem que ter relevância social, tem que mudar a vida das pessoas, seja na própria instituição, na estrutura organizacional, ou seja a vida das pessoas da sociedade, que é o propósito do serviço público. Bom, e assim se organiza a discutibilidade do questionamento reconstrutivo. E a gente caminha aí para o outro elemento, que é a qualidade formal e a qualidade política. A qualidade formal e a qualidade política do processo. Bom, a qualidade formal, ela vai trabalhar no quê? Na metodologia científica, nos métodos e técnicas, no domínio teórico e no domínio técnico. O que é a qualidade formal? A qualidade formal é quando você estipula aí, por exemplo, metodologia científica, quais são os procedimentos que serão adotados para você, por exemplo, validar esse sistema de atendimento do paciente no serviço público. Lembrando que nós temos o Sistema Único de Saúde, que já é um sistema reconhecido internacionalmente como o melhor sistema de gerenciamento de saúde, sistema público de saúde. Então, o que ainda pode ser melhorado nisso, por exemplo? Lógico que você vai escolher o seu tema e tem o que você tem afinidade ou com o que você já trabalha. Aqui são apenas exemplos. Mas aí essa metodologia, ela vai se caracterizar nesse sentido. O que é essa estrutura? Qual que é a estrutura dessa pesquisa, dessa investigação que você quer fazer? Qual o método que você vai adotar? Vai ser um método dialético, em que você conversa
com a sociedade, vai ser um método indutivo em que você vai analisar uma realidade especial, por exemplo, de um posto de saúde em uma determinada região, de uma determinada cidade, e aí fazer, a partir dessa realidade, você diz que ela pode ser aplicada para o mundo inteiro, isso é indução. Vai ser dedutivo. Bom, isso já é usado, por exemplo, num determinado país e todo mundo usa lá, então quer dizer que aqui pode dar certo. Nessa região aqui, nessa cidade pode dar certo. A gente vai aplicar aqui. Isso é dedução, do geral para o particular. Então, existem vários métodos. Agora, com mais frequência, tem sido usado os métodos alinhados ao paradigma da complexidade, do Edgar Morin, que também vale a pena a leitura, né? E aí, que técnicas? Você vai fazer experimentação, você vai fazer bibliografia, você vai fazer prototipagem, você vai fazer estudo de caso. A área da administração tem muito baseada nos estudos de caso. Então, como que você vai realizar esse processo? Isso são as técnicas. E aí as técnicas dependem do assunto que você escolher, da sua intenção na pesquisa. É muito complicado você dizer que tem que ser a técnica A, B, C ou D, porque depende dessa estrutura, dessa sua intencionalidade, o que que você quer pesquisar, o que que você quer desenvolver. Dependendo de A ou B, você vai usar C ou D. Então, é olhar primeiro para o tema que você tem interesse de pesquisar, de investigar, e depois o que casa melhor com a investigação, ou o que casa melhor com o jeito como eu quero fazer isso. E aí o domínio teórico e técnico vem. Domínio teórico, você tem que fazer aquela pesquisa bibliográfica. É você conhecer, você explorar o assunto. Bom, já tem algo escrito sobre isso? Alguém já pesquisou isso? Alguém já desenvolveu algo parecido com isso? E é isso que é a pesquisa bibliográfica. É você conhecer o estado da arte desse assunto. O que já foi feito? Se não foi feito nada, então eu vou ser o primeiro. Mas se já foi feito alguma coisa, eu tenho que ver o que já foi feito para eu partir daí. E não inventar a roda novamente. Tá? E aí você vai para a qualidade política da pesquisa. Mas aí é um outro episódio. E eu espero que você acompanhe até, os nossos episódios, porque, gente, tá recheado de coisas interessantes. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.